Mateus 18, do versículo 21 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Mas o servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve então compaixão dele, e cancelou a dívida, e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele não quis saber. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o grande Senhor chamou o servo e disse: o servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então, irado, o Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, e que nesse momento, Senhor, nós possamos aprender mais sobre os teus princípios, sobre os teus valores, sobre os teus ensinamentos, a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude e nos capacite a colocar em prática todos os teus ensinamentos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quer estar sentado, meu irmão? Esse aqui, talvez de todos esses assuntos que nós estamos falando, seja um dos mais difíceis, né, de colocarmos em prática. O grande escritor C.S. Lewis, ele já dizia: olha, quando o assunto é perdão, é muito fácil falar, difícil mesmo é o perdoar, é a atitude de perdoar. E como é algo difícil de se fazer, as pessoas sempre dão um jeitinho, acham um esconderijo lá no coração para colocar aquele rancor, para colocar aquela amargura, porque é melhor assim do que realmente perdoar. É melhor a gente não trazer o assunto à tona, é melhor evitar a pessoa com quem nós estamos ofendidos, e assim por diante. Nós vemos hoje isso algo muito comum na nossa sociedade. E a falta de perdão, irmãos, na verdade, ela está presente de uma maneira muito intensa em nossa sociedade. Eu lembro vocês que a nossa sociedade é uma sociedade hedonista, uma sociedade egoísta, uma sociedade orgulhosa. Portanto, o perdão é uma coisa muito fora de moda nos nossos dias. Tanto o dar perdão e às vezes até como o receber perdão. Perdoar não é fácil. E se a gente parar para analisar, digamos a grosso modo, todas as notícias praticamente, notícias negativas que a gente vê, se você for olhar bem, todo o contexto, você vai ver que a falta do perdão está ali. Você pode pegar aí casos de guerra civil, grande guerra civil, como é que começou, guerras no casamento, os divórcios, grandes chacinas que nós temos visto. Vamos, no fundo, de cada um dos casos, se a gente parar para ver,
a gente vai ver que, infelizmente, que até em caso de suicídio, né, a falta de perdão, ela está presente. Então, é um assunto complicado, é um assunto extremamente amplo, grande, mas extremamente importante. Numa pesquisa que foi realizada por psicólogos, né, doutores de psicologia em Harvard, eles chegaram a alguns números, né, depois de fazer inventário, enquete com várias pessoas de várias áreas, de várias instituições, né, tanto de instituições psicológicas, né, clínicas psicológicas, e até em alguns hospitais. E eles chegaram a um resultado assustador, onde 75% das pessoas, né, tinham algum problema resultado da falta de perdão, de rancor, de amargura e assim por diante. Então, é algo bem sério, né? É algo bem sério. Quando a gente olha para esse texto de Jesus, falando sobre o perdão, que é um texto clássico sobre o perdão, a gente vai voltar, né, lá no versículo 1 desse capítulo 18, você vai voltar a ver novamente a principal discussão dos discípulos. Nesse tempo aqui, antes dos discípulos se converterem, qual era a principal discussão deles, gente? Quem era o maior? Se você olhar lá no versículo 1 do capítulo 18, lá estavam eles, né? Quem era o maior? Daí Jesus traz uma criança, tal, e depois entra então nesse assunto do perdão. E havia um conhecimento popular entre os judeus todos sobre o perdão, que se devia perdoar até 3 vezes. Isso, e eu vou citar os versículos, depois vocês podem procurar, isso devido a interpretações que os rabinos faziam de alguns textos da Bíblia. Em Amós capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Ou seja, até 3, eles interpretavam assim, até 3 anulava, na 4ª não mais anulava. Por isso o Senhor estava falando através do profeta Amós, queria punir. Em Jó 33, versículo 29 e 30, diz assim, Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refulga sobre ele a luz da vida. Ou seja, até 2 ou 3 vezes Deus dá uma chance, não mais além disso. E daí tinha um famoso rabino, o rabino Yosef ben Hanina, então ele ensinava justamente isso. E esse ensinamento dele se espalhou por todos os judeus, que a mesma pessoa pode te ofender até 3 vezes, você tem que perdoar, mas na 4ª já não é mais preciso. E as pessoas naquela época acreditavam nisso, né? Daí então surge quem nessa discussão? O Pedro, porque Jesus, no ensino anterior da passagem que nós lemos, parecia que tinha confirmado o que o conhecimento popular dizia, porque Jesus estava falando de um caso ali, né, que alguém tinha desentendimento com o outro. Jesus falou, então, primeira coisa, você vai lá, conversa com ele, né, e tenta se acertar. Se ele não quiser, você volta com 1 ou 2 testemunhas. E se ele mesmo assim não quiser com as testemunhas, você então leva isso perante a congregação, perante a igreja. Daí, se ele não quiser mais, abra mão dele, não fica mais agora tentando resolver a situação. Então Pedro achava, creio que Jesus está confirmando que a gente deve perdoar até 3 vezes. E o Pedrão, naquele impulso dele, sempre querendo ser o primeiro, lembrando que a discussão lá no começo do capítulo era quem era o maior, o Pedro jogou alto, se a gente deve perdoar até 3 vezes, eu vou fazer então aqui uma coisa para impactar Jesus. E ele então faz uma pergunta, Jesus, até quantas vezes nós devemos perdoar a pessoa que nos ofendeu? Só que como ele queria aparecer, ele mesmo responde, ele pergunta, nem dá tempo para Jesus responder, e ele diz, até 7 vezes? Jogou alto. Ele pensava que Jesus ia dizer, nossa, caramba Pedro, como você é bom de coração, até 7 vezes. Daí Jesus então joga um balde de água fria no Pedro e diz, não, 70 vezes 7, que claro, simbolizava, era uma hipérbole isso, quantas vezes forem preciso.
Sobre, então, essa passagem, que a gente já entendeu o contexto, nós precisamos aprender algumas coisas sobre o perdão. E quando nós falamos sobre o perdão, irmãos, talvez a coisa mais difícil de se fazer é justamente definir o perdão. Definir o perdão. Nós temos algumas passagens que, para o português, traduz como perdão, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No Antigo Testamento, geralmente no hebraico, a expressão é salá. No Novo Testamento é afieme, carizomai e o afeses. E elas estão ali, geralmente, vinculadas a despachar, mandar embora, conceder um favor incondicional, soltura, libertação e assim por diante. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e que está bem claro no texto, sobre a definição do perdão, e eu gosto do radical da palavra, porque evidencia bem isso. Perdão vem do radical de perder também. E perdão, irmãos, é perder. E a gente precisa ter isso bem claro. No exemplo, então, que Jesus vai agora dar, sobre o perdão, ele diz, olha, tinha um grande rei, e esse rei, muito rico, muito próspero, tinha alguns dos seus devedores ali, e um deles devia uma grande quantidade, devia 10.000 talentos. E esse homem chega para o rei, sabendo que não poderia pagá-lo, e o rei fala, não, então você vai vender a tua esposa, vai vender os teus filhos como escravo, vai vender tudo que você tem para pagar a tua dívida. E ele clama por misericórdia. Daí o rei então se compadece e diz, tudo bem, eu vou te perdoar. E a Bíblia diz que ele sai dali, e tinha um dos seus conservos que devia 100 denários, e ele clama também, e esse não perdoa. Mas enfim, o que mostra claro, que o perdão, ele está totalmente ligado com a perda, porque aquele grande rei que tinha então cancelado a dívida, estava perdendo ali os seus 10.000 talentos. Irmãos, algo interessante, nas línguas, e a gente vê isso no português, perdão, muito parecido com perder, e tem alguns que faz um joguete do verbo dizendo, perdão é uma grande perda, e justamente é isso. E quando a gente olha para o inglês, o perdão significa forgive. E se você separar o forgive, você vai ver justamente isso, para dar. Give é dar. Ou seja, você vê bem claro, em todas essas expressões, que perdão é isso. É difícil a gente definir, mas a gente precisa assimilar que o perdão é perda. Perda do quê? Perda do nosso orgulho, perda de estarmos com a razão, perda daquilo que nós achávamos merecedores, perda dos créditos que a gente merecia. Então, irmãos, quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de algo que precisa ser justamente com essa consciência. Eu preciso estar disposto a abrir mão de algo que supostamente eu tenho direito. Eu preciso dar, eu preciso abrir mão. Quando, então, nós respondemos assim a pergunta, o que é perdão? E eu resumo dizendo que é uma grande perda. E aí a gente poderia assimilar todas as áreas, mas eu foco aqui, perda talvez dos créditos, perda do nosso orgulho, perda de estar com a razão. E claro, a gente faz a ponte com o que eu falei sobre hedonismo. No nosso mundo de hoje, quem que não quer ganhar? Na verdade, o discurso popular é ganhar. Os discursos, às vezes, até de muitas igrejas, é apenas ganhar, é receber, não doar. É possuir e não abrir mão. Por isso que o perdão está tão fora de moda. Perdão, irmãos, é abrir mão da razão, abrir mão do orgulho e assim por diante. Uma outra pergunta que a gente poderia olhar aqui e que também está claro é quando perdoar ou quantas vezes perdoar. E Jesus, usando então a hipérbole dos 70 vezes 7, ele não estava dizendo apenas 490 vezes, 7 vezes 7, então vou marcar. Quando eu perdoar 490 vezes, vir o mesmo indivíduo, e me frustrar, me amargurar, me trair, na 491, então, daí eu não preciso mais perdoar. Não.
Os judeus faziam muito isso, né? Quando queriam enfatizar alguma coisa, colocar em estado superlativo, eles multiplicavam, e às vezes até acrescentavam, né? Justamente, por isso que a maioria dos teólogos, quando vão explicar a passagem lá de Apocalipse, quando fala dos 144 mil, né? Eles justamente voltam nisso aqui, porque 12 era o número do povo, né? 12 tribos, 12 discípulos, do povo de Deus, né? Quando eles queriam enfatizar que o povo de Deus iria, então, crescer muito e dominar, né, a terra, ou crescer do tamanho da terra, eles faziam essa multiplicação, 12 vezes 12 vezes 1000, né? Ou seja, é uma hipérbole, é um número que não vai ser possível contar de uma maneira muito fácil. Quando então nós devemos perdoar? E quantas vezes? Quantas vezes forem preciso. Mas o centro de tudo isso, né, o centro da parábola de Jesus, e o que fica muito claro, é o motivo. Por que perdoar? Isso aqui, Jesus deixou bem claro. Na parábola que Jesus contou, fica bem claro que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Aquele servo, né, que devia uma quantidade absurda. Para você entender, a Bíblia diz que o rei, ele tinha um crédito com aquele devedor de 10.000 talentos. Irmãos, isso aqui é uma quantidade absurda. Na verdade, ninguém conseguia dever tanto naquele tempo. Para você ter uma ideia, aquele era 10.000 talentos, era praticamente todos os impostos do Império Romano daquele primeiro século, né? Ou seja, era algo muito grande, era algo que passava dos milhões, se a gente fosse colocar hoje em real ou em dólar, tá? Então era algo absurdo, e esse primeiro homem então devia 10.000 talentos. Esse homem então tem a sua dívida perdoada. E quando ele encontra um servo menor, que era o seu conservo, que devia o quê? 100 denários. Um denário era o trabalho de um dia. Então, esse outro homem que devia 100 denários, devia uma quantidade, digamos, de 3 meses de trabalho, 3 meses e meio de trabalho, né? Ou seja, algo totalmente pagável, algo que podia, né, com o esforço dele, ser quitado. Mas ele não perdoa. Ele foi perdoado e não perdoa. Mandou o seu conservo para a cadeia. Só que quando o grande Senhor fica sabendo o que ele tinha feito, a Bíblia diz então que ele chama e diz a frase assim que é direta, que mostra isso. Nós precisamos perdoar as pessoas porque nós recebemos um grande perdão. E Deus estava falando de nós e de Deus, né? E ele disse: olha, você também não deveria exercer a misericórdia que eu tive com você, com o seu conservo, com o seu irmão? Então, irmãos, nós precisamos perdoar, em primeiro lugar, porque nós fomos perdoados. E se você se lembrar, quando nós falamos da oração, e você conhece de cor a oração de Jesus, que é a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, resumindo, né, nós devemos perdoar porque fomos perdoados. Resumindo, quem não perdoa o seu irmão, não entendeu o tamanho da dívida que Cristo pagou em nosso lugar. A dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida impagável. Era uma dívida que nós não conseguiríamos jamais pagar, por mais que nós sempre tentamos e falamos: não, um dia eu vou pagar, um dia eu vou pagar. Não, Jesus teve que vir morrer em nosso lugar e a dívida ser paga. Então, mediante a isso, né, mediante o que nós fizemos com Deus, e mediante a graça que nós recebemos de Deus, a pergunta é: que nível, né, de transgressão, que nível de traição, que nível de pecado alguém pode cometer conosco que seja maior do que nós, como humanidade, cometemos a Jesus? Não existe. Então, só não perdoa quem não entendeu que nós fomos grandemente perdoados.
Se você for ver lá na passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, você vai ver Paulo falando o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, isso aqui é interessante e a gente precisa ter essa consciência. É claro que em muitos casos a gente vê bem claro que perdoar é algo divino. E nós conseguimos perdoar algumas coisas quando nós somos servos. Servos de Cristo, Ele está em nosso coração e a gente passa a ver, então, todas as coisas pela ótica de Cristo. Eu fui impactado com essas verdades, né, e com essa dificuldade de perdoar nesse nível, quando eu estava no seminário e foi uma missionária contar o seu testemunho lá. Aquilo lá me impactou, porque a gente às vezes fala de perdão, mas a gente, eu falei mal do pastor Leoncir, ele descobriu, então ele vai me perdoar. Mas tem coisas, meus irmãos, tem coisas que machucam, tem coisas que nos ferem, tem coisas que nos entristecem, tem coisas que abalam a nossa fé, né? E essa missionária, então, que estava lá palestrando para nós, ela abriu mão da sua vida pessoal, né, e foi com a sua família pregar o evangelho num dos países do continente africano. Estava numa região com uma civilização pequena, né, e o amor dela por aquela tribo, por aquele povo era muito grande. Mas um dia, ao voltar para casa com seu marido, ela encontra um homem, né, um dos moradores daquela tribo, abusando sexualmente da sua filha, da sua filhinha pequena. E ela conta, né, que se não fosse a compreensão dela pela graça, se não fosse a compreensão dela pelo amor de Deus por ela, e o que Deus esperava agora dela, né, com certeza, ela teria ido embora, né, porque ela vai levar o amor de Deus para uma tribo perdida, e o que ela recebe como troca é isso, né, algo difícil de se ver, né, e justamente por ela conseguir perdoar e exercer o amor, aquela tribo, depois de alguns anos, foi salva, e aquele abusador, né, se tornou um dos canais que Deus usou para levar a tribo aos pés de Cristo. Algo que, de primeira mão, né, choca. Isso me chocou quando eu ouvi isso. Mas a gente precisa entender que o perdão é algo divino. Perdoar é algo divino. Então nós perdoamos, irmãos. Por quê? Porque nós somos grandemente perdoados. E eu posso afirmar sem medo de errar. Sem medo de errar. A hipérbole que Jesus usou nessa parábola não é algo irreal. Porque por mais que alguém possa fazer algo triste contigo, né, por mais que você sofreu um abuso sexual, por mais que você sofreu uma traição de amizade, por mais que o teu cônjuge adulterou e te traiu, por mais que muitas coisas podem ter te afligido, nada disso se compara a nós humanos, né, voltando as costas para Deus e o perdão dele sobre as nossas vidas. Então, se Cristo e se Deus, né, nos perdoou, nós também precisamos perdoar, porque fomos perdoados. E a segunda coisa, né, que fica bem claro, é justamente para não sofrer a justiça de Deus. Isso dói, isso aqui é complicado. Por isso, irmãos, quando nós falamos de perdão, nos choca, né? Eu fico assim, orando e peço: Senhor, misericórdia de mim, me ensina a ter o teu coração. Porque a Bíblia diz então que quando aquele senhor descobriu que o seu servo não perdoou o seu conservo, o que ele fez? Vem cá. E colocou ele então, né, para sofrer açoites, né, para realmente ir para a mão dos carrascos. Ou seja, há uma justiça também divina sobre isso. E quando a gente olha também lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13, Tiago diz assim, olha: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja,
Perdoar porque Deus espera que nós venhamos perdoar. E haverá um juízo para quem não perdoa, porque quer ser perdoado por Deus. A gente até ora, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Mas na hora de perdoar os nossos devedores, muitas vezes nós agimos como aquele servo fez com o conservo. Uma terceira coisa por que nós devemos perdoar é porque nos faz bem. Tem uma famosa frase que a gente conhece, né? Não perdoar é beber veneno esperando que o outro morra. Irmãos, e isso é fato. Na verdade, o maior prejudicado de não perdoar, de guardar amargura, rancor por alguma pessoa, o maior prejudicado somos nós mesmos. Porque nós levamos a outra pessoa que nos aborreceu, que nos entristeceu, em todos os lugares onde nós estamos, na vida, na cama, na mesa, no trabalho, nos estudos. Aquela pessoa está lá. E o que mais nós temos visto, irmãos, o que mais nós temos visto hoje é justamente isso. Pessoas que estão 30 anos casadas e vivem um péssimo casamento há décadas, porque lá no começo houve um problema e não se perdoaram. Você vê hoje adultos, vivendo uma vida triste, uma vida lamentável, com muitos problemas até físicos, porque os problemas emocionais se somatizam, isso é algo mais comum, em muitos casos de câncer, muitos casos de gastrite, muitos casos de outras doenças de estômago. Nós temos visto isso por causa de traumas e rancores emocionais, falta de perdão. Foi lá na infância um pai que abusou, uma mãe que negligenciou, e isso veio vindo. E hoje nós temos visto muitos adultos frustrados, tentando preencher algo que só o perdão pode resolver. Então, irmãos, é algo muito sério. Quando nós olhamos para a Bíblia, e fica bem claro isso, nós precisamos perdoar, porque perdoar faz bem para nós mesmos, lava a nossa alma. E claro, faz bem para o outro também, porque nós não estamos, como diz a parábola, lançando ninguém no cárcere, não estamos aprisionando ninguém. Quando nós perdoamos, irmãos, nós estamos nos libertando e libertando outras pessoas. Difícil, né, essa palavra, dura, né? Mas é a realidade, irmão, nós precisamos perdoar. Uma coisa interessante, tem um versículo na Bíblia que poucas pessoas conhecem, E Paulo, quando ele está falando do perdão, e aqui eu coloquei justamente dentro desse tópico, por que perdoar? Para não dar vantagem ao diabo. Nossa, pastor, o que é isso? 2 Coríntios 2:10, versículo 11, olha só o que Paulo diz. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, irmãos, Paulo deixa bem claro que quando nós temos amargura de alguém, ódio por alguém, não perdoamos alguém, o diabo se aproveita disso. O diabo se aproveita disso. Se aproveita disso para colocar baixa estima, se aproveita disso para te jogar na cara que você não é um cristão verdadeiro, te afastar de Deus. O diabo usa as nossas inimizades, usa os nossos choques, quando não há perdão, quando não há resolução, para realmente destruir as nossas vidas. E a gente precisa, irmãos, entender isso e ter realmente consciência de que quando nós não perdoamos alguém, nós estamos dando legalidade para o diabo agir em algumas áreas da nossa vida. E o diabo, irmãos, como Lutero já falava, ele tem milhares de anos de experiência com a humanidade. Ele sabe os pontos fracos da humanidade. Quando o diabo e os demônios percebem que você tem rancor de alguém, não perdoou quem deveria ter perdoado, você pode ter certeza que ele vai usar isso contra você. Então, irmãos, nós precisamos perdoar também para não dar vantagem ao diabo sobre isso.
Por que perdoar? Podemos também falar, porque nós temos o amor de Cristo. Irmãos, o cinema, né? E se você se lembrar da famosa frase que ecoou nos cinemas, no filme Love Story, dizia assim: amar é nunca ter de pedir perdão, como se, né, o amor fosse perfeito, né? E se era um verdadeiro amor, não ia ter erro e não precisava nunca pedir perdão. Grande ilusão. Pelo contrário, amar é pedir perdão. 1 Pedro 4,8 diz assim: olha, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando eu tenho o amor de Deus, irmãos, na minha vida, a minha atitude, a minha ação vai ser muito parecida com a do caso do filho pródigo, né? Desprezou o pai, mostrou para todo mundo que queria a morte do pai ao pedir a herança precocemente, né? Mas o pai, né, coração cheio de amor, estava lá, sempre de braços abertos, esperando o filho. E quando o filho volta, se humilha, querendo ser um escravo, o pai restitui a mesma posição. Ou seja, aquilo lá não mais gerava sentimentos negativos no coração do pai. Isso é algo que a gente também precisa talvez citar aqui, que eu não falei na definição, irmãos. Alguns dizem: perdoar é esquecer. Nem sempre. Que bom se chegar no nível de esquecer. Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele sim lança no mar do esquecimento, né? Mas, muitas vezes, irmãos, a gente, né, quer aplicar isso à nossa vida e acha: não, eu ainda lembro o que o irmão fez comigo, que a irmã fez comigo, então não perdoei. Não. Perdoar não é você não lembrar, é você não ter os sentimentos negativos gerados quando você se lembra daquilo, tá? Isso é perdoar, porque uma mulher, né, que, digamos assim, sofreu o espancamento do marido, né, ela não vai esquecer, ou um adultério, ou alguma coisa assim, mas se ela perdoou, né, primeiro, ela não vai ficar trazendo isso o tempo todo, e se um dia vir à tona, aquilo lá não fere mais ela, né? Os sentimentos negativos que estavam no passado, antes do perdão, já não se tem mais. Isso é o perdoar. Então, irmãos, fica bem claro nesse texto por que nós devemos perdoar. E o mais específico que está aqui é justamente porque nós fomos grandemente perdoados. E daí, né, a gente pode fechar esse tópico justamente trazendo à memória que, nós somos pecadores, nós somos falhos. Ninguém é perfeito, irmão, e você também vai errar. Você também vai precisar de perdão. Todos nós somos falhos, pecadores, errantes. Na verdade, nós somos tão mal, que às vezes nós ficamos com vergonha, se houvesse a possibilidade de alguém ler a nossa mente. Se alguém tivesse a possibilidade de ler a nossa mente, ou se tivesse uma máquina que projetasse aqui tudo que passa na tua mente nos últimos 10 cultos, quando você viu tal pessoa, irmãos, a gente sairia assim, envergonhado daqui, porque nós somos maus e dependemos da misericórdia de Deus. Agora, se nós somos maus, não queremos perdoar quem nos ofendeu, nós estamos querendo se colocar numa posição acima de Deus, porque Deus não é mau, Deus é perfeito. Deus nunca errou, pelo contrário, sempre agiu com amor, e mesmo assim, se a gente olhar para Jesus, sofreu todas as dores, sofreu grandemente por amor a nós, e mesmo assim nos perdoou. Se a gente trouxer à memória esse panorama, irmãos, a pergunta é: quem somos nós para não perdoar? Então nós precisamos perdoar, e motivos não devem faltar. Se um dia faltar um motivo para você perdoar alguém, lembre-se de Cristo, lembre-se da cruz. Se Ele perdoou, nós também devemos perdoar. A quem perdoar? A gente falou sobre o que é perdoar, quantas vezes devemos perdoar, por que perdoar, a quem perdoar. E Jesus deixa bem claro isso. Nós devemos perdoar todos aqueles que têm alguma dívida conosco, todos aqueles que nos ofenderam. E claro, a gente poderia falar de várias áreas. Talvez, as maiores dores e os maiores problemas que nós temos visto por falta de perdão hoje,
é justamente das pessoas mais íntimas. Quanto mais íntimo, mais confiança você tem e mais expectativa com aquela pessoa você tem. Portanto, se houver uma traição, uma desilusão, né, uma decepção, maior vai ser a dor com aquela pessoa. Nós temos visto isso, irmãos, em casais, em irmãos, a própria questão de família. Né? Se você ver hoje, né, os maiores inimigos, talvez, das pessoas, estão dentro da própria casa. É o marido com a esposa com o marido, o irmão com a irmã, né, os filhos contra os pais, né, o cunhado com a cunhada, e assim por diante. Se você for ver assim, caso por caso, você vê que isso é algo, infelizmente, comum. Infelizmente é algo comum. As maiores decepções, maiores rancores, maiores ódios, né, estão com as pessoas mais íntimas. Irmãos, não tem como ter um bom relacionamento com as pessoas próximas sem o perdão. Né? Esses dias eu coloquei uma frase que eu tinha lido num livro, fantástica, que dizia: todos que entram na estrada de um relacionamento duradouro têm que passar no pedágio do perdão, senão a viagem termina. E essa é a verdade, irmãos. Todos os bons relacionamentos íntimos são compostos por pessoas que sabem perdoar. Se você não sabe perdoar, você pode ter certeza, vai ter fracasso no casamento, vai ter fracasso na família. O perdão, ele é algo que precisa fazer parte das nossas relações. E você vê o caso do próprio Pedro e Jesus, né? Jesus e Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos. Pedro era um dos discípulos que estava o tempo todo ali com Jesus. Era Pedro, era Tiago e era João. E Pedro, quando nega Jesus, com certeza causou uma dor em Jesus. Mas Jesus estava disposto a perdoar Pedro. E quando ele aparece às mulheres, ele diz: olha, vocês avisam todos que eu estou indo para Galiléia, lá eles vão me encontrar, e avisa Pedro, eu quero ele lá. Porque ali havia uma restauração necessária. E Pedro precisava entender aquilo. Irmãos, preste atenção nos teus relacionamentos mais íntimos, nos teus círculos familiares. Não deixa o rancor e o ódio dominarem. Né? A quem perdoar? Aqui nós vemos aos que nós consideramos menores também, porque fala de um senhor que tinha um servo que tinha o seu conservo. Ou seja, nós precisamos perdoar a todos, até aqueles, né, eu coloco isso entre aspas, que se consideram menor. E se você for lembrar da carta que Paulo escreveu para Filemão, estava falando de um dos escravos, estava falando do Onésimo. E Paulo diz: olha, perdoe ele, receba ele, porque ele hoje é uma bênção na minha vida. Então, Paulo estava ali o tempo todo falando de perdão na carta ao Onésimo. E a Bíblia também deixa bem clara a questão dos inimigos. Bom, Jesus já tinha falado lá em Mateus 5 sobre o amar os inimigos. E isso, claro, inclui o perdão. Maior exemplo, o próprio Jesus. Pendurado na cruz, açoitado, martelado na cruz, ele ainda olha com misericórdia para as pessoas e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Irmãos, confesso que isso é difícil, por isso que eu tenho falado, pelo menos algumas vezes durante esse sermão, perdoar é algo divino. Conta-se uma história de 2 judeus comerciantes que não se davam. Moravam perto, e tinham os comércios um de frente para o outro. Se um colocava o preço de um objeto a R$15, o outro ia lá e abaixava, colocava 12, para tirar os clientes do outro. Daí esse vinha, abaixava, colocava 11. E eles iam brigando, preferiam ter prejuízo do que abrir mão para o outro. E diz que um dia Deus mandou Gabriel para conversar com eles. Gabriel chegou e diz: olha, Deus mandou aqui para mim te abençoar, você pode pedir o que você quiser. E ele falou: o que eu quiser, pode ser dinheiro, pode ser uma esposa que eu não tenho, pode, o que você quiser Deus vai te dar. Só que Deus só mandou lembrar uma coisa: o que você pedir, o teu vizinho da frente vai ganhar o dobro. Então ele preferiu não pedir bênção, ele pediu uma maldição. Ele diz: eu quero então perder a vista direita. Isso mostra o egoísmo humano.
né? Isso mostra, realmente, né, a gente prefere, né, padecer de algumas coisas do que às vezes liberar um perdão, perdoar os nossos inimigos. E Deus deixa isso bem claro. Nós devemos perdoar a todos, inclusive os nossos inimigos, que foi o caso dessa missionária que eu falei. E se você não leu, leia um livro chamado Refúgio Secreto, que conta a história de Corrie ten Boom, né, uma mulher holandesa que, durante a Segunda Guerra Mundial, decide abrigar os judeus fugitivos da Europa. Só que por ela, né, ter protegido os judeus, ela e a irmã dela são levados, então, também junto, né, para os campos nazistas e sofrem drasticamente. A irmã dela morre, né, num desses campos nazistas, e anos depois, quando ela estava, então, passando nas igrejas, testemunhando, né, e pregando o Evangelho, ela encontra, convertido numa igreja, justamente um dos carrascos que matou a irmã dela. Então, ela, nesse momento, ela fala, né, sobre o desafio de perdoar. E ela começa, então, a entender que isso é algo que, pela força humana, em alguns casos é impossível. Precisa ter uma consciência grande da graça de Deus, entender que é algo divino. Leia esse livro, O Refúgio Secreto, e você vai ver. Nós precisamos e devemos perdoar a todos. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos perdoou e nos reconciliou. Quem somos nós para não perdoar todas as pessoas? E, para finalizar, né, a gente pode pensar em como perdoar. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, e por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, Reaprendendo a Perdoar, a gente precisa resolver as coisas com aquele jeitinho que a gente gosta de dar, né? Diz que não ofende, diz que não odeia, diz que não tem rancor nenhuma, mas oculta. Bota escondidinho lá, né? Não trago mais à tona, né? Excluo o número da pessoa, né, no celular, tiro ela do meu Facebook, né? Evito ir nos lugares onde ela frequenta e diz que perdoou. Não, isso não é perdão. Isso não é perdão. Nós precisamos perdoar. E o primeiro passo é justamente reconhecer: ainda estou com ódio, ainda estou com rancor. Preciso passar pelo processo do perdão. E daí sim, né, você vai ter que, dessa amargura, se livrar. E precisa, muitas vezes, justamente da graça de Deus. E uma compreensão dessa graça de Deus. Uma outra coisa importante desse como perdoar, irmãos, é parar de tentar achar o culpado. Tá? Não fique querendo ser o dono da razão, o que é difícil hoje. Às vezes, né, pode ser que você mesmo era a vítima, mas você precisa fazer esse bem para você se perdoar. E o que mais nós temos visto hoje é isso, irmãos. Nesse mundo de hoje, poucos têm assumido a culpa, e fica aquele: não, mas quem errou foi você. Não, quem errou foi você, quem errou foi você. Até o marido que traiu a mulher, ele tem a justificativa: mas eu te traí porque você é uma mulher fria, né? Ou a mulher faz isso com o marido: não, eu te traí porque você é um homem frio. E assim por diante, irmãos. Todos praticamente arrumam uma desculpa. Quando nós queremos perdoar, irmãos, não fique querendo achar o culpado. O que nós precisamos fazer é justamente ter a atitude de perdoar. Reconheça, deixa essa compreensão da graça de Deus dominar a sua vida e tenha uma atitude. A gente se ilude muitas vezes, e por isso eu coloco reaprender, porque a gente acha que o tempo cura as feridas. Depende. Se a ferida foi tratada, o tempo realmente vai ajudar a curar. Agora, quebra um braço e não arruma ele para ver o jeito que vai estar lá na frente. Irmãos, as feridas precisam ser tratadas. Feridas abertas só vão causar mais problemas lá na frente. E às vezes a gente acha que uma palavra dessa é uma palavra, pastor, é uma palavra para algumas pessoas só. Eu nem precisava estar nesse culto de terça-feira ouvindo isso aqui. Irmãos, não. É uma palavra para todos nós. Para todos nós, porque não tem um de nós aqui que já não foi traído, ofendido, que não criou ódio, rancor de outra pessoa. Todos nós aqui já passamos por isso e eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que vai acontecer de novo, algumas vezes até o fim da nossa vida.
porque nós o tempo todo estamos lidando com pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. Então, irmãos, a melhor coisa quando se fala de perdão é aprender com Cristo, aprender a sempre perdoar. Para quê? Para que daqui a alguns anos nós não venhamos fazer parte dessas estatísticas negativas, de suicídio, de divórcio, de assassinato, de outros tipos de violência e assim por diante. Nós precisamos aprender com Cristo. Irmãos, não adianta. Temos que tomar essa atitude e buscar ajuda em Deus. Se a gente olha a passagem paralela do capítulo 18 de Mateus que nós lemos, a passagem paralela está lá em Lucas 17. Né? E quando tem esse diálogo, Jesus diz, não, tem que perdoar 70 vezes 7. Sabe qual é a resposta dos discípulos? E Lucas teve a perspicácia, de nas suas investigações colocar isso. A reação dos discípulos foram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Os discípulos na hora entenderam que era algo muito difícil de se fazer. E pediu para Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. E eu finalizo justamente nesse ponto. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. Nós precisamos ter a nossa fé realmente fortalecida por Deus. Fé em Deus, relacionamento com Deus. Não tem como, irmãos, e nós não vamos conseguir nos beneficiar liberando perdão se a gente, em muitos casos, não tiver uma fé bem alicerçada em Cristo. Vocês estão entendendo por que o cristianismo é contra a cultura? Por que o cristianismo é tão difícil? Por que a proposta de Cristo é negue-se a si mesmo? Vai contra tudo o que nós esperamos e queremos. Pelo contrário, é o que Paulo diz, não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Porque se eu viver, eu vou dar porrada em todo mundo, eu vou me vingar, eu vou querer puxar tapete, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim, daí eu consigo perdoar. Vamos colocar em pé, irmãos? Eu finalizo essa nossa reflexão incentivando você a ter coragem. Ter coragem de quê, pastor? Ter coragem de tomar esse primeiro passo. Eu não sei quem que é o teu objeto de rancor, se é que tem alguém que está entalado aí na sua vida, no seu coração. Não sei, pode ser que sim. Mas lembre-se, isso faz mal para você. Isso faz mal para todos nós. E assim, olha, eu tenho visto hoje muitas pessoas, principalmente da meia-idade, passou ali dos 40, começa a refletir um pouco mais, talvez, na vida, se lembrar de coisas lá atrás. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fui na internet dar uma olhada na questão do perdão. Gente, N e N casos de pessoas magoadas há décadas. Tinha lá 2 irmãs que não se falavam há mais de 40 anos, por uma coisinha boba da adolescência. Irmãos, isso detonou a vida delas, até que entenderam a necessidade do perdão. Então eu finalizo essa palavra te encorajando a quê? A tomar o primeiro passo. Se preciso for, ligue para alguém. Se preciso for, manda um e-mail para alguém, deixa um recado no Facebook para alguém, mas para de levar essas coisas ruins na sua vida. Isso vai te fazer mal, biologicamente, emocionalmente e espiritualmente. E finalizando com um exemplo abençoado. Alguns meses atrás, numa pregação do pastor Nilton aqui, tinha um irmão que estava sentado aqui, nesses primeiros bancos. E fazia alguns anos que ele estava brigado com o cunhado dele, a ponto de não se falarem. De quando um soubesse que ele estava lá, o outro nem ia. E o pastor Nilton pregou uma mensagem sobre o perdão. No outro dia, esse irmão tomou coragem, e ele ligou para o cunhado dele, falou, eu quero que você venha aqui em casa, para jantar comigo. E ele falou que houve uma reconciliação, houve perdão. Coisas, angústias, pesos que ele sentia na alma há anos, que ele não sabia de onde vinha, ele descobriu que era justamente disso ali. Coisas que ele carregava com ele há muito tempo,
foram liberadas através do perdão. Perdoe, porque Cristo nos perdoou. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, refletimos hoje, Senhor, sobre esse assunto, nesse culto de ensinamento, Senhor. E como C.S. Lewis disse, é muito fácil falar de perdão, o difícil é praticar a ação. E nós, Senhor, recorremos mais uma vez à Tua graça, à Tua misericórdia, entendemos que há casos, Senhor, que é só a Tua intervenção, só a intervenção divina. Nós, Senhor, mais uma vez, queremos que Tu tome o trono da nossa vida e trabalhe em nós. Nós queremos, Senhor, assim como Paulo, poder dizer que não vivemos mais nós por nossa conta própria, mas que Tu vive em nós. Senhor, quebra o nosso orgulho, que nós venhamos realmente ter uma grande perda, nós venhamos abrir mão muitas vezes da razão, mas não perder pessoas, não perder gente, não perder, Senhor, relacionamentos que Tu colocaste em nossas vidas. Nós decidimos isso, Senhor. Perdoar é uma decisão e nós decidimos isso. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos reproduzir aquilo que Tu nos ensinaste, nós queremos ser cristãos verdadeiros, ou seja, que seguem os passos de Cristo, e reproduzem as atitudes de Cristo na nossa vida. Deus, tem mágoas, tem angústias, tem tristeza aqui muito grande. Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos. E a minha oração, Senhor, é que Tu dê força, que Teu Espírito Santo esteja guiando, e acima de tudo, Senhor, que Tu tenha liberdade para reinar nos nossos corações, para que o perdão se faça prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.